Senadora Elisiane Gama, primeiro agradecer a conclusão de vossa fala. E quando a gente trabalha, quando a gente faz um trabalho como médico, ou enfim, como eu fiz ali como ministro, a coisa que mais nos conforta é quando alguém faz um elogio e agradece. Então, em meu nome, e minha vaidade fica muito elevado, mas transfiro esse elogio de Vossa Excelência para a equipe. Era uma equipe absolutamente ímpar, que dificilmente vai se reunir novamente, pelo perfil das pessoas, pelo momento de vida que estavam e como elas conseguiram fazer com que isso chegasse até ao SUS como um todo. Essa equipe nunca se intimidou. Uma das perguntas que Vossa Excelência me faz é se essa equipe foi intimidada. Nunca ninguém teve nenhuma coragem de chegar para mim e dizer quero que faça assim porque tem que ser assim. Não dava nem espaço para isso. A equipe ficou desconfortável de ver com que todos os arrazoados que tínhamos, depois de explicar uma, duas, três, quatro, às vezes explicava, as pessoas entendiam, passavam 1, 2 dias, fazia ao contrário do que tinha entendido. Então, isso era desconfortável e era uma coisa pública, não era uma coisa... Não havia uma briga por trás de uma porta, era simplesmente um ministro dando as suas orientações e um presidente fazendo outras coisas que ele achava, provavelmente por estar sendo assessorado por outras pessoas que não eram daquelas que estavam ali no Ministério da Saúde, que era o Ministério Técnico para tal. Esse ministro Guedes, da Economia, saiu consigo, eu vi aquilo, um desonesto intelectualmente, uma coisa pequena, né? Um homem pequeno para estar onde está. Quando eu tive na Câmara, o recurso que a Câmara falou, olha, nós temos aqui que se foi votado, que seria usado pelos parlamentares, nós vamos debater como fazer, e ele falou, ele saiu com 5 bi e não comprou vacina. As pessoas nessa internet aí, nesse mundo, tem um mundo virtual que é muito também responsável por essas coisas, sabe? Eu acho que o presidente, muita gente acha que a vida é daquele mundo virtual, se pauta por quantas likes, ou o que acontece ali, enquanto o vírus e a doença está no mundo real, está aqui, ó, está no mano a mano. E esse ministro, ele não soube nem olhar o calendário para falar, puxa, enquanto ele estava lá, nem vacina sendo comercializada no mundo havia. Eu tenho só posso lamentar. Diferente do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esse sim, ligava, perguntava, mandava informações que captava no mercado, extremamente atencioso com coisas de economia e impacto nas coisas públicas, extremamente, ajudou muito. O desse da economia não ajudou nada, pelo contrário, falava assim, já mandei o dinheiro, agora se virem lá e vamos tocar a economia, vamos tocar a economia, talvez tenha sido uma das vozes que tenha influenciado o presidente. Longevidade versus saúde do Tesouro, isso daqui, eu peço desculpa aos idosos do Brasil por estarem incomodando o ministro da Economia. Eu espero, a geração de vocês aqui, a nossa geração, principalmente da Soraya, da Leila, que é esportista, da Elisiane, das mulheres que estão aqui, as mulheres vivem mais que os homens, porque elas cuidam mais, elas são mais atenciosas, elas previnem mais, elas têm mais atenção ao assunto saúde. Os homens são muito menos ocupados do tema saúde. Então, tenho certeza que vai vir das mulheres o exemplo para a gente viver mais pela prevenção. E o século XXI vem com coisa boa, vem com genética, vem com terapia gênica. A ciência, essa mesma que as pessoas debocham, falam, cientista, eu quero que ele fale que isso aqui é bom, que aquilo dali é ruim. Essa mesma ciência que é responsável pelo aumento da longevidade, é ela que vai fazer com que Deus as abençoe para que sejam úteis, mas que vai ser na geração delas, que são mais jovens do que eu, que com certeza nós vamos ver as pessoas viverem uma média de 90, de 100, de 110 anos. Espero que isso seja uma realidade em breve e que vivam muito mais e melhor. O que passa na cabeça do presidente, que é a pergunta da senadora Elisiane, eu acho que
a primeira coisa para responder é que tem que ter sentimento, tem que ter coração para tomar decisão pela vida. Aí eu acho que não é bem na cabeça, o problema é mais coração. E a pressão por medicamentos, não. De espécie alguma. Ali a gente sabe que na hora que tiver, a gente iria colocar. Volto a repetir, nosso mantra era ciência. Obrigado. Só para finalizar aqui, ministro, eu queria perguntar em relação ao comportamento do ministro da Economia naquele momento, durante a sua gestão, como é que se deu, se havia também interferência em relação às ações técnicas do Ministério da Saúde, e também lembrando aqui, até para que não fique nenhum tipo de algo confuso, não é? A minha defesa é exatamente pela ciência, não é? Tecnicamente respaldado na ciência. Aliás, eu até uso lá, e a gente trabalha isso muito, é a junção da fé, do otimismo, da esperança e da ciência que vai realmente salvar o Brasil, né? Mas eu queria também que o senhor nos colocasse acerca se houve interferência do ministro da Economia. Não. Interferência direta no Ministério da Saúde, não. Eles tinham assim... quando que vai liberar? Quando que vai abrir? Quando que vai... Eu falava, não é uma questão de quando abrir ou quando não abrir. Nós precisamos abastecer, nós precisamos colocar as máscaras, colocar os equipamentos, precisamos trazer os equipamentos. Achavam muitas vezes que eram soluções. Acho até que esse diagnóstico meio precipitado, que eles botaram na cabeça dele que o problema era logística. Porque eu vi muito esse negócio, o problema é logística. Né? Aí vieram com os sucessores, né, para a logística, como se o problema fosse logística. Então, eu acho assim, comigo não, eu só achei distante num momento que o que mais ameaça a economia é um problema de saúde, aí é dedução minha, pessoal. Se fosse um problema de educação, se fosse um problema de outra área, eu fosse o ministro, eu iria até o ministro par e falaria, escuta, me explique o que está acontecendo para eu pautar minhas ações. Mas isso nunca aconteceu, havia um distanciamento e o presidente começou a repetir esse mantra. Entre saúde e economia, prefiro ficar com a economia. Quando isso é um falso dilema, porque é óbvio que todas as sociedades que não resolveram o problema de saúde demoraram o dobro do tempo do que as outras, quando optaram pela economia em detrimento de solucionar as duas juntas. Não é que tenha uma melhor do que a outra, mas havia, sim, um distanciamento. Obrigada.